E o nosso convidado de hoje, ele é cearense, lá de Fortaleza, do Ceará. Um homem bem-humorado por natureza, né, de nascença, como diz o povo. É um missionário, homem de Deus, é o filho da Dona Rosa, o pai da Abigail e esposo da irmã Cissa. O missionário Evanilson de Paula, que está conosco hoje, vai tomar um cafezinho conosco e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. E a gente começa perguntando quem é o missionário Evanilson de Paula. De onde veio? E já falou que você é de Ceará, do Ceará. Eu quero que você conte como foi a sua infância. Muito bem, eu desejo também cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui no seu programa Café com Fé, né? E como você vinha dizendo um pouco da minha biografia, sou filho de irmã Rosa, uma serva do Senhor. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus, 90% redimida pelo Senhor, mas nem sempre fui assim, né? E eu estou aqui no estado do Maranhão, mais precisamente, geograficamente falando, em Imperatriz, né? Numa incumbência de pregar o Evangelho, cuidar de vida. E o Evanilson, antes do missionário, né? Toda vez que o apóstolo Paulo ia escrever uma epístola, ele nunca se identificava primeiro pelos títulos, mas sempre revelava a sua humanidade, né? Ele sempre dizia, eu, o apóstolo Paulo, primeiro eu, revelando sempre a sua humanidade. Então, o irmão Evanilson, o missionário Evanilson, é simplesmente uma pessoa que é alvo da misericórdia de Deus, fui perdoado pelo seu imenso amor, e hoje a minha vida vive e gira em função do reino de Deus, de levar as boas novas a todos aqueles que precisam, né, da graça de Deus. Sou uma pessoa altamente feliz, realizado, né? Não sou feliz porque adquiro muitos patrimônios ou bens nesse sentido, mas sou feliz em Cristo porque Cristo tem sido realmente a nossa razão de felicidade, né? E é um prazer estar aqui com a Aldoraia nesse programa Café com Fé, trazendo um pouco sobre a minha vida, como Cristo me alcançou. Missionário, o senhor é filho da Dona Rosa, né? Nascido em Fortaleza. Quantos irmãos? 5, eu sou o último filho da velhice, né? O último filho da velhice. Eu queria que você contasse a sua infância, como foi, o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai. Você foi criado no lar cristão. Conta pra gente. Isso, como eu havia falado há pouco tempo, né, outrora, que conhecemos a Cristo, mas nem sempre nós vivemos nessa realidade, né? Logo, na minha, digamos assim, na minha infância, eu pude presenciar muitas coisas que poderiam, digamos assim, influenciar para a minha formação de caráter. Se Cristo não tivesse um plano na minha vida, eu tenho certeza que eu seria um homem mau, talvez estaria encarcerado, talvez morto, porque o ambiente em que eu nasci, que era um ambiente totalmente desfavorável, né? Muitos dos meus amigos de infância percorreram por esse caminho. E, como eu acabei de falar, são 5 irmãos, eu sou filho da velhice, meu pai era militar, sargento, e nós presenciamos algumas cenas que marcaram nossas vidas. São marcas indeléveis que nada pagam a não ser o sangue de Jesus, né? E meu pai era casado legalmente com uma outra pessoa, depois conheceu minha mãe, desse relacionamento nasceram-se 5 filhos, e a minha história, Aldoraia, é um pouco parecido com a de um personagem bíblico que está escrito em Juízes, por nome Jefté. A Bíblia diz que ele era um homem valoroso, porém filho de uma prostituta, e era repelido pelos seus irmãos por parte de pai. E eu tive uma vida parecida, né? Porque minha mãe não era casada legalmente com meu pai, e nós éramos repelidos por todos os nossos irmãos. Era como se fosse não, eram os filhos bastardos. Filhos bastardos, e nós recebíamos nomes, né? Pejorativos, né? Que não convém nós falarmos aqui. E nós éramos repelidos literalmente, né? Escorrachados, não tínhamos acesso ao nosso pai, ele estando na casa dele. Nós éramos expulsos pelos nossos irmãos por parte de pai e pelas nossas irmãs por parte de pai, né? Então, depois de tudo isso, eu não
tive muito tempo de conviver com meu pai, porque aos meus 8 anos, o meu pai faleceu, né? Meu pai morreu de infarto, reumatismo, muitas outras doenças, e nós ficamos desfavorecidos, sem nenhum sustento, né? Porque sendo legalmente casado com Dona Maria de Lourdes, que hoje é uma mãe, uma pessoa maravilhosa para nós, né? Não tinha tanto direito como tinha a que era casada na época, né? Mas a juíza na época queria ajudar a família, a minha mãe, em virtude de ter 5 filhos pequenos, mas não foi possível, não deu certo, houve algumas desordens, e a minha mãe, para nos sustentar, nos manter, ela se mudou para uma cidade no Ceará chamada Canidé, que é a terra de São Francisco, a terra infestada pela idolatria, né? E lá minha mãe teve que colocar uma casa, né, de prostituições, digamos assim. Criado nesse ambiente. Isso. E nós nascemos por um bom tempo vendo que não era para ver, né? E ali passamos quase 2 anos nessa cidade de Canidé. Minha mãe com essa casa, com várias mulheres, vendendo seu corpo, se prostituindo, para poder nos manter, né, dignamente, entre aspas. Isso tudo vocês, além de órfão de pai, ainda assistindo isso tudo. Isso, e nós éramos obrigados a assistir aquilo, vivenciar aquilo, né? E você sabe que aquilo que uma criança, ele começa a alimentar, ele pode levar aquilo para o resto da sua vida, né? Então, a nossa personalidade era totalmente, digamos, desvirtuado, nosso caráter não tinha, digamos assim, um princípio, né? Não tínhamos ética, e nós nascemos com aquela tendência, digamos assim, querer levar aquela vida de prostituição, né? Missionário, como é que começa a questão do esporte na sua vida? Porque eu sei que você também foi jogador de futebol, é isso? Ou começou a treinar tinha um sonho de ser jogador de futebol? Isso é verdade, Adorai. Na verdade, eu não cheguei a me profissionalizar, né? Eu cheguei lá no estado do Ceará, em Fortaleza, jogar 2 campeonatos cearenses, do sub-15 ao sub-17. Jogava lá como lateral esquerdo, né? E às vezes assumindo como meia esquerda. E posteriormente, mais na frente, eu me envolvi num atrito, do qual compliquei o meu joelho direito, onde comprometeu todo aquele sonho de criança, de ser jogador e querer ajudar a sonho de família. infância, então. Praticamente 95% de todo adolescente sadio, né, que gosta de correr, jogar bola, sonha ser profissional, né? E nunca passou na sua cabeça que você ia ser missionário, que você ia casar com missionário e viver para fazer a obra de Deus? Eu confesso que não, perdão. Eu confesso que não, Adorar, é porque o ambiente que a gente vinha era um ambiente de... Nada a ver. Nada a ver, não comungava fé, nunca se orava, nem se rezava. O que a gente presenciava todo dia era droga, era pessoas morrendo nos nossos pés, amigos, colegas. E eu entrei numa igreja evangélica com 15 anos, né? Foi aonde começou muitas bênçãos na minha vida. Então nós não tínhamos perspectiva de transformação, de evangelho. Então, vamos voltar lá para o futebol, né? Você disse que teve uma enfermidade no joelho. Isso, uma na contusão, verdade... Isso foi uma briga fora do campo, me envolvi numa briga. O rapaz que eu briguei caiu por cima do joelho. Esse rapaz era uma peça, viu? Caiu por cima do meu joelho e logo à noite eu jogava futebol de salão também, né? Time mesmo subúrbio, né? Time mesmo dos bairros. E praticando, jogando à noite esse futebol na quadra, eu senti o meu joelho tipo deslocando, estralando, né? E eu entendi mais na frente depois que era o comprometimento do menisco do joelho, que é uma raridade ter curado, cirurgia, tá, aquele processo. E as condições a realidade da família também não permitia. Então abandonou. Só um milagre. Saí do futebol e tentei ainda no atletismo do Ceará, fui campeão cearense em 2001, fui recordista cearense de salto com vara, né, a modalidade salto com vara, participei do campeonato brasileiro lá em Pernambuco, né, e toda a perspectiva no esporte também foi embora, né? Todo o sonho então de ser uma pessoa bem sucedida na questão do esporte tinha ido de água abaixo por causa do problema do joelho.
Verdade. E agora isso é um milagre. É aí que entra a fé na sua vida? Verdade. Eu confesso para você que a gente sempre diz que tem fé em Deus, mas a maioria de nós só recorremos quando nós estamos no precipício, né? E uma certa frase, eu não lembro onde eu vi, mas essa certa frase me acompanhou por muito tempo, né? E a frase diz mais ou menos assim: você tem que ter 100% de perseverança quando você tiver apenas 1% de chance, né? E aquilo eu carreguei na minha vida como uma verdade que algum dia ia se materializar na minha vida, né? E foi aí, Aldoraia, que aos meus 15 anos, né, até minha mãe ficou surpresa, muitos não sabem, eu, com meus projetos falidos, futebol, atletismo, nós não tínhamos tanto estudo, porque a família nunca valorizou, nunca valorizou essa questão de estudo. Todos os meus irmãos sempre trabalharam desde criança, no duro, vendendo isso, aquilo outro. E eu tentei com 15 anos tirar minha própria vida na Avenida José Basto, que fica ali em Fortaleza, que é uma das avenidas mais movimentadas. Rapaz, com 15 anos. Com 15 anos. Quer dizer, toda uma história pela frente, decide se suicidar. Isso. O motivo, né, Aldoraia? O motivo é porque eu fui acometido com um problema de coluna, que nunca foi diagnosticado, e eu andei encurvado por muitos dias. Então, muitos coleguinhas, amigos de futebol, tal, ficava menosprezando, queria ser tal coisa, queria ser alguma coisa, tá aí, não é mais de nada, encurvado, não tem futuro para. Aquelas palavras derrotaram você. Aquelas palavras ali, com certeza, né, possuiu um poder negativo muito grande sobre a minha vida. E você decidiu, vou tirar minha vida então. E eu disse, vou tirar minha vida porque eu acho que eu sou uma pessoa, como diz o povo do mundo, azarada, né? Nasci numa família, tem estrutura, que passa muita necessidade, tem perspectiva de vida, e o cenário não oferecia nada, então eu disse, eu vou acabar com tudo para poder, digamos assim, amenizar todo o sofrimento, né? Mas e aí não conseguiu, porque você está aqui conosco, como foi? Conta essa parte para a gente. Isso é verdade. Eu me lembro que quando eu cheguei na Avenida José Basto, Avenida José Basto com Rua Piauí, né, isso às 2h30 da tarde, eu fiquei ali aproximadamente uns 20 minutos. E quem conhece a avenida sabe que 2 horas da tarde é um horário de pico, né? Movimento de carro, caminhão, ônibus, né? E eu lembro que por todos esses 10, 15 minutos, por incrível que pareça, Aldoraia, não passou um ciclista. Um ciclista não passou naquele momento. Glória a Deus! E eu saí dali encurvado, andando de cabeça baixa, sem entender nada, quando eu já tinha passado várias vezes naquela mesma rua que eu estava passando e nunca tinha percebido uma igreja batista ali. Foi quando eu me deparei de frente à igreja batista, que é a igreja batista Vale de Bênção, onde eu aceitei Jesus, e estavam 2 colegas meus hoje, que são pastores, conversando na portaria, pedi permissão para entrar, entrei. Eu lembro como hoje estavam trabalhando na igreja, colocando forro PVC, e curvado mesmo, dobrei o meu joelho, né, e comecei ali falar, reclamar da vida, rezar, orar, não sei. E veio na minha mente uma pessoa que há um ano havia me evangelizado, né, uma pessoa que chegou totalmente fora do perfil daquilo que a gente acha que é cristão. O cara chegou barbudo, tatuagem no braço esquerdo, correntes de prata no pescoço, de bota, todo de preto, apontou o dedo para mim e disse, e aí, maluco, quero dizer uma coisa para ti, que você é um escolhido de Deus. Deus tem um plano na tua vida. Eu estava com um colega meu, né? E eu, sem entender nada, eu, tá bom, beleza. Isso depois que você tentou se suicidar, você foi para a igreja e alguém disse isso para você? Não, lembrando, há um ano antes de eu tentar me suicidar, né? E essa mesma pessoa estava na igreja quando você chegou? Na minha mente, essa pessoa, quando eu estava orando, né? Na minha mente eu achava que era orando, rezando. Essa pessoa veio me dizendo, um dia você vai se lembrar do que eu estou lhe dizendo. O seu maior momento de dor. E de joelho veio aquele irmão, que é da Igreja Bíblica da Graça, era, na época, não sei como ele está mais, muitos anos que eu não a vejo, e ali ele disse, clame pelo nome de Jesus.
E foi quando eu comecei a pedir: Jesus, o Senhor está aqui nessa igreja, o Senhor é verdadeiramente aquilo que aquele homem falou para mim. Por que eu nasci numa família dessa? Uma família pobre, desfavorecida, em que eu não vejo nenhuma perspectiva de vida, eu não vejo oportunidade para crescer. E eu dizia: será que tu me ama? Eu não vou ser mais jogador de futebol porque quebrei o joelho, não vou ser mais triatleta porque estou problemático da coluna. E o que é que o Senhor quer? Eu não estou entendendo nada. E aquele homem disse há um ano atrás que tu tinha poder de mudar a minha vida. Então, eu estou aqui. Onde é que está o Senhor? Se o Senhor está me ouvindo e curar minha coluna, eu venho para a igreja hoje à noite assistir um culto, né? A gente vai dar uma paradinha agora. Né? Ele fez essa oração dentro da igreja depois que tentou se suicidar e não passou nem o carro. E você vai já saber o desfecho dessa história depois do nosso intervalo comercial. Já já a gente volta.